Capítulo 1 O verão que mudou tudo. A pequena vila de São Gabriel parecia parada no tempo. As casas de madeira, as ruas de terra batida e o cheiro constante de mato molhado formavam um cenário quase esquecido pelo progresso. Mas para Clara, de 19 anos, aquele era o seu mundo. Um lugar onde o céu era mais azul, o canto dos passarinhos era trilha sonora diária e a vida, embora difícil, ainda guardava um brilho de esperança. Ela morava com a mãe e o irmão mais novo, Davi, de apenas 9 anos. Desde que o pai falecera em um acidente na lavoura, Clara assumirá responsabilidades demais para sua pouca idade. Trabalhava ajudando na cozinha de Dona Adélia, a mulher mais rica da vila, e nas horas vagas costurava roupas para as vizinhas. Não sobrava tempo para sonhar. Mas isso estava prestes a mudar. Naquele verão, uma família da cidade grande resolveu passar férias na antiga fazenda dos avós, uma propriedade abandonada há anos. Eles chegaram em carros luxuosos, roupas finas e sotaques carregados de arrogância. A vila inteira ficou alvoroçada. Entre eles estava Arthur, um jovem de 22 anos, filho único, estudante de direito, sorriso fácil e olhar curioso. Diferente dos pais, ele não parecia se incomodar com o modo simples dos moradores locais. Foi na feira de domingo que Clara o viu pela primeira vez. Ela carregava uma cesta de frutas quando, distraída, quase esbarrou nele. As maçãs caíram no chão e ela, envergonhada, se abaixou rapidamente para recolhê-las. Mas Arthur foi mais rápido. "Deixa que eu ajudo", disse ele, entregando uma maçã com um sorriso gentil. Clara agradeceu com um aceno tímido e saiu apressada. O coração dela batia mais rápido do que o normal. Não pelo susto, mas pela forma como ele a olhou. Como se ela fosse importante. A partir daquele dia, os encontros passaram a ser frequentes. Primeiro, acidentais. Depois, planejados. Arthur caminhava até a beira do rio, onde Clara lavava roupas, apenas para vê-la sorrir. Aos poucos, começaram a conversar. Ele contava sobre a vida na cidade, os estudos, os sonhos. Ela falava pouco de si, talvez por timidez, talvez por medo de se encantar demais. Certa tarde, sentados à sombra de uma árvore, ele segurou a mão dela pela primeira vez. "Você é diferente de tudo que eu conheço, Clara. Com você, o mundo parece mais simples, mais bonito." Ela não sabia o que responder. Sentia algo forte, mas não podia dar espaço. Sabia que ele iria embora. Era temporário. Um verão apenas. "Você vai embora, Arthur. Não posso me iludir", disse ela, com os olhos marejados. "Eu vou voltar, Clara. Eu juro que volto por você." Ela quis acreditar. Na noite de São João, enquanto a vila dançava em volta da fogueira, os dois se afastaram para um campo próximo. Ali, sob o céu estrelado, trocaram o primeiro beijo. Foi doce, tímido, mas cheio de sentimento. Naquela noite, Clara se entregou ao amor de Arthur com toda a inocência que tinha. Os dias seguintes foram os mais felizes da vida dela. Passeios escondidos, cartas trocadas em segredo, promessas sussurradas ao pé do ouvido. Mas como todo verão, aquele também teve fim. Arthur teve que partir. A universidade o aguardava, os compromissos o chamavam. No último dia, ele a abraçou forte, os olhos vermelhos de emoção. "Espere por mim, Clara. 1 ano. É só isso que peço. Quando eu me formar, volto e te levo comigo." Ela assentiu em silêncio, o coração dividido entre o amor e o medo. Ele partiu. Ela ficou. E o tempo começou a passar. Os primeiros meses foram de espera ansiosa. Clara contava os dias, relia as cartas que ele enviava, escrevia de volta com todo o amor que carregava no peito. Mas as respostas começaram a demorar. As cartas dele ficaram mais curtas, mais frias. Até que pararam de chegar. Clara não entendia. Será que ele havia desistido? Será que fora apenas um capricho de verão para ele? As vizinhas cochichavam pelas ruas. Coitada da Clara, achando que o moço da cidade ia mesmo voltar por ela. Dona Adélia, que sempre teve simpatia pela moça, a aconselhava a esquecer. "Clara, minha filha, homem da cidade é assim. Encanta, promete, e some. Você é linda, inteligente. Merece alguém que esteja aqui, não alguém que virou sombra." Mas Clara não conseguia esquecer. Nem quando os anos começaram a pesar. Ela recusou pretendentes, ignorou convites, se fechou ao mundo. Trabalhou ainda mais, especialmente quando a mãe adoeceu. Cuidava da casa, do irmão, da mãe, e do vazio dentro do peito. Davi crescia doente.
Um problema no coração exigia remédios caros que a família mal podia pagar. Clara fazia o impossível para sustentar os dois. Costurava até de madrugada, vendia doces na escola, limpava casas. A vida se tornava um fardo. Mas ela aguentava. Sempre com a esperança de que, um dia, Arthur apareceria. 15 anos se passaram. Clara agora tinha 34 anos. Os cabelos castanhos estavam mais escuros e presos num coque quase sempre bagunçado. As mãos, marcadas pelo trabalho, ainda tinham delicadeza. Mas o olhar já não tinha o mesmo brilho. Ela ainda morava na mesma casa, agora só com Davi, já com 24 anos, frágil, mas sempre sorridente. Clara, ele dizia, segurando a mão da irmã, você deveria viver. Você esperou demais. Ela sorria. Mas no fundo doía. Naquela manhã de outono, Clara caminhava até a feira, como fazia todas as semanas. O vento frio soprava forte e as folhas secas dançavam pelo caminho. Ela passou pela antiga fazenda dos avós de Arthur, agora uma propriedade abandonada, coberta de mato e poeira. Sentiu um aperto no peito. Aquilo fazia parte de um passado que insistia em doer. Mas algo estava diferente. Havia um carro estacionado ali. Um carro preto, com vidros escuros e placas da cidade. Clara franziu a testa. Quem estaria ali? Antes que pudesse pensar mais, a porta do carro se abriu. E dele saiu um homem alto, cabelos grisalhos nas têmporas, barba bem feita, terno escuro. Os olhos dele encontraram os dela. E o mundo parou. Arthur. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Ele deu 2 passos. Depois parou, como se não acreditasse no que via. Clara. O nome dela saiu como um sussurro. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, paralisada, tentando entender se aquilo era real, ou mais uma alucinação da saudade. Arthur caminhou até ela, os olhos cheios de emoção. Eu voltei. Mas ela não era mais a mesma. E agora, ele também não. Capítulo 2, Promessas que o tempo não apagou. Clara sentia o coração martelar no peito como se quisesse fugir dali. Tantos anos de silêncio, tantas noites em claro perguntando-se por quê, e agora ele estava ali, diante dela, dizendo aquelas 2 palavras que ela jamais pensou ouvir outra vez. Eu voltei. Ela apertou a alça da cesta entre os dedos, tentando manter a compostura. O vento soprou forte, bagunçando seus cabelos soltos. Arthur parecia mais velho, mais cansado, mas o olhar dele, aquele olhar não mudará. Por que? A voz dela falhou. Clara pigarreou, respirou fundo e tentou de novo. Por que só agora? Arthur não respondeu de imediato. Baixou o olhar, como se carregasse um peso que ainda não tivesse coragem de entregar. Foi quando o portão da antiga fazenda rangeu, aberto pelo vento, e o som pareceu quebrar o feitiço que os mantinha imóveis. Clara, eu sei que não tenho o direito de aparecer assim. Mas eu precisava te ver. Precisava explicar. Ela quis rir. Explicar? Depois de 15 anos? Depois de ter deixado um buraco no peito dela tão fundo que nada jamais conseguiu preencher? Mas não riu. Porque parte dela, a parte que nunca deixará de amar aquele homem, queria ouvir. Sem dizer nada, Clara virou-se e começou a caminhar em direção à rua. Mas sentiu quando ele a seguiu. Os passos dele eram hesitantes, como se temesse se aproximar demais. Ela parou perto da cerca, olhando para o campo que se estendia até onde a vista alcançava. Ali, tantos anos antes, eles tinham jurado amor eterno. Fale, então. Disse ela, sem se virar. Estou ouvindo. Arthur respirou fundo. Logo depois que voltei para a cidade, minha mãe adoeceu. Foi tudo muito rápido, câncer no fígado. Meu pai se desesperou. Ela era tudo para ele, e, a voz de Arthur embargou. Ele me chamou de ingrato, de fraco. Disse que eu estava destruindo a família por causa de uma garota do campo. Clara sentiu uma pontada no peito. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas vindo dele, ainda doía. Eu não quis desistir de você. Eu juro. Arthur continuou, aproximando-se um passo. Mas meu pai, ele me obrigou a assumir a empresa. Eu estava no último ano da faculdade e não tinha escolha. Quando minha mãe morreu, meu pai entrou em depressão. Passou a beber, a destruir tudo ao redor. E, Arthur respirou fundo, como se quisesse controlar uma memória dolorosa. Houve um desfalque na empresa. Meu pai tinha feito empréstimos em meu nome. Fui acusado de fraude. Fiquei 2 anos preso, Clara. Ela se virou então, devagar. Os olhos dele estavam marejados. Pela primeira vez, ela viu Arthur como ele realmente era.
Não apenas o homem que a abandonou, mas também alguém que tinha sido vítima das circunstâncias. Eu tentei mandar notícias. Mas meu pai, Arthur passou a mão pelos cabelos, tenso. Ele mandou destruir minhas cartas. Ele queria que você me esquecesse. E quando saí da prisão, não tinha mais nada. A empresa faliu, minha casa foi confiscada. Eu passei fome, Clara. Ela sentiu o peito apertar. Não queria ter pena. Não queria deixar o coração ceder. Mas era Arthur. E parte dela ainda se lembrava do menino que recolhera as maçãs caídas e sorrira para ela como se ela fosse o único motivo para ele estar ali. Por que não voltou antes? Perguntou, com a voz baixa. Porque eu achava que você merecia coisa melhor. Arthur suspirou. Eu me convenci de que se eu desaparecesse, você ia seguir sua vida. Ser feliz. Amar outro homem. Clara soltou uma risada amarga. E você conseguiu. Eu vivi 15 anos esperando. 15 anos ouvindo as pessoas me chamarem de tola. De iludida. Ela fechou os olhos, tentando conter o choro. Eu não sei se consigo perdoar você. O silêncio que se instalou entre eles parecia tão frio quanto o vento que soprava da serra. Arthur abaixou a cabeça. Quando voltou a falar, sua voz era apenas um sopro. Eu entendo. Clara apertou os lábios, lutando contra a torrente de lembranças. Os beijos à beira do rio. As cartas apaixonadas. As promessas. E depois, o silêncio. O vazio. Por que está aqui, Arthur? Perguntou, exausta. O que espera de mim agora? Ele ergueu o rosto. Havia algo de diferente no olhar dele. Não era apenas arrependimento. Era ternura. Era amor. Eu não tenho nada, Clara. Nem dinheiro, nem posição. Mas ainda tenho meu coração. E ele? Arthur colocou a mão sobre o peito, a voz trêmula. Ele nunca deixou de ser seu. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Não respondeu. Apenas virou-se novamente e caminhou pela estrada de terra até desaparecer na curva. Arthur não a seguiu. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou sentada na beira da cama, olhando a janela, enquanto Davi respirava com dificuldade no quarto ao lado. A imagem de Arthur reaparecendo na sua vida parecia um sonho ruim. Ou bom. Ela não sabia dizer. Doía. Tudo doía. As lembranças se confundiam com os sentimentos. Quando ele se foi, ela era uma garota cheia de esperança. Agora, era uma mulher cansada, marcada pelo trabalho, pelas perdas, pelo medo de acreditar de novo. 15 anos, murmurou para si mesma, com os olhos marejados. Era tempo demais para recuperar. Ou seria? Os dias seguintes foram um turbilhão de boatos na vila. As vizinhas comentavam sobre o homem que reaparecera depois de tanto tempo. Alguns diziam que ele voltará por interesse, outros afirmavam que era amor verdadeiro. Clara tentava não ouvir. Mas onde quer que fosse, os olhares a perseguiam. No sábado, ela foi ao antigo armazém buscar remédios para Davi. Quando saiu, encontrou Arthur sentado no degrau da porta, com uma pequena sacola nos joelhos. Ele levantou devagar quando a viu. Clara, começou ele. Ela ergueu a mão, cansada. Eu não quero ouvir desculpas. Não são desculpas. Disse ele, com a voz firme. Eu vim pedir que me deixe ajudar. Eu sei que seu irmão precisa de cuidados. E eu tenho alguma experiência com fisioterapia. Quando estive preso, Arthur respirou fundo, como se cada palavra fosse uma ferida. Eu ajudava outros detentos doentes. Aprendi coisas que podem ajudar Davi. Clara ficou em silêncio. O orgulho dizia que deveria mandá-lo embora. Mas Davi, ele precisava de tudo que pudesse melhorar sua qualidade de vida. E parte dela, a parte que nunca deixará de amar aquele homem, sentiu uma pequena chama se acender. Eu não sei se consigo perdoar você, disse ela, baixando o olhar. Mas se quiser ajudar meu irmão, eu aceito. Arthur assentiu. E naquele pequeno gesto de rendição, algo mudou entre eles. Na semana seguinte, Arthur começou a visitar Davi todos os dias. Levava chás naturais, ensinava exercícios simples, conversava com ele por horas. Aos poucos, o rapaz pálido e silencioso passou a sorrir mais. A rir. Clara observava de longe, sem saber como se sentir. Arthur era gentil, paciente, atento. Não havia arrogância nele. Apenas humildade. Numa tarde de domingo, Clara entrou no quarto e encontrou Davi dormindo. Arthur estava sentado na beira da cama, segurando a mão do rapaz. Quando levantou os olhos, havia lágrimas ali. Ele é muito parecido com você, disse ele, baixinho.
Tenha a mesma coragem. Ela não respondeu. Apenas ficou parada na porta, sentindo algo se mover dentro dela. As semanas se tornaram meses. O inverno chegou, trazendo noites geladas e manhãs cobertas de neblina. Arthur continuava vindo todos os dias. Nunca pediu nada em troca. Nunca tocou no assunto do passado. Mas numa noite fria, depois que Davi adormeceu, Clara entrou na cozinha e encontrou Arthur lavando a louça que ela deixará na pia. Eu cuido disso, disse ela, automaticamente. Já terminei. Respondeu ele, com um pequeno sorriso. Ela ficou ali, sem saber para onde olhar. Então, antes que a coragem a abandonasse, falou. Por que ainda está aqui, Arthur? Ele enxugou as mãos no pano, apoiou-se na pia e a encarou. O olhar dele era sério, mas suave. Porque eu disse que voltaria por você. E voltei. Porque, mesmo depois de tudo, ainda amo você. O silêncio se tornou denso. O coração dela batia tão alto que parecia preencher o pequeno cômodo. Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas nenhuma parecia suficiente. Arthur deu um passo à frente. Depois outro. Parou a poucos centímetros dela. Tão perto que ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Eu sei que não mereço o seu perdão, disse ele, a voz baixa. Mas eu não vou desistir de tentar conquistá-lo de novo. Se tiver que passar outros 15 anos esperando, eu espero. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não era tristeza. Era algo mais profundo. Algo que ela pensou ter perdido para sempre. Esperança. Naquela noite, depois que Arthur foi embora, Clara sentou-se à beira da cama e chorou. Chorou por tudo que perderá, por tudo que ainda doía, e por aquilo que talvez ainda pudesse nascer de novo. Ela sabia que não seria fácil. Que a dor não desapareceria de um dia para o outro. Mas quando fechou os olhos, uma imagem surgiu na mente dela. Arthur segurando a mão de Davi e dizendo que não desistiria. E, pela primeira vez em 15 anos, Clara dormiu com o coração menos pesado. O inverno terminou. A primavera chegou, pintando de cores vivas as árvores da vila. As flores brotaram nos jardins, como se quisessem lembrar a todos que a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. E no coração de Clara, algo também começava a florescer de novo. Algo que, apesar do sofrimento, o tempo não conseguirá apagar. Amor. Capítulo 3, o retorno do amor que nunca morreu. O sol da primavera aquecia com suavidade a terra úmida da vila de São Gabriel. Era como se a natureza inteira soubesse que algo novo estava brotando ali. Não só nos campos, mas dentro do coração de Clara. Os meses haviam se arrastado desde o reencontro inesperado com Arthur. A presença dele, constante e gentil, havia transformado a rotina daquela casa modesta. O que antes era silêncio e resignação, agora era riso, conversa e até música. Davi tinha redescoberto o gosto por tocar violão, e vez ou outra animava as tardes na varanda. Clara observava tudo com um misto de gratidão e medo. Era difícil aceitar que o homem que um dia partirá deixando apenas promessas, agora estava ali, reconstruindo, passo a passo, tudo que o tempo tentou apagar. Ela queria confiar. Queria se permitir. Mas o coração, cansado de cicatrizes, ainda resistia. Numa tarde de sábado, Clara colhia hortelã no quintal quando Arthur apareceu com uma pequena caixa de madeira nas mãos. Ele parecia nervoso, mas tentava disfarçar com um sorriso tranquilo. Trouxe algo para você, disse, estendendo a caixa. Ela olhou desconfiada, limpou as mãos no avental e a abriu. Dentro, havia recortes de papel, alguns com versos rabiscados, outros com desenhos mal feitos. No fundo da caixa, uma pequena pilha de cartas envelhecidas pelo tempo. O que é isso? Ela perguntou, franzindo o senho. São as cartas que consegui escrever quando estava preso. As poucas que consegui guardar. Algumas nunca foram enviadas. Outras, devolvidas. Arthur suspirou. Eu guardei todas. Porque escrever para você me mantinha vivo. Clara sentiu um nó na garganta. Pegou uma das cartas e leu os primeiros versos. Se eu pudesse tocar o tempo, faria ele voltar até aquele verão. Se eu pudesse tocar sua mão, talvez o frio aqui dentro parasse. Mas tudo que posso fazer é lembrar e escrever. Porque o amor que tenho por você ainda vive. Mesmo na cela onde o sol não entra. Ela não conseguia falar. Apenas fechou os olhos e segurou as cartas contra o peito. Arthur a observava em silêncio, como se soubesse que aquela emoção não precisava de palavras. Nos dias seguintes, Clara leu todas as cartas. Uma a uma. Chorou em cada página.
Mas algo dentro dela, algo que estava dormente há anos, começou a despertar. Como se, finalmente, as perguntas do passado tivessem resposta. Como se, enfim, o vazio deixado pela ausência começasse a ser preenchido pela verdade. Ela passou a sorrir mais, a conversar mais, e até a caminhar pela vila com Arthur ao lado, para espanto de muitos. Mas a verdadeira prova de amor ainda estava por vir. Em meados de setembro, Davi teve uma crise mais grave. Clara o encontrou caído no chão do quarto, com falta de ar e as mãos trêmulas. Desesperada, correu até a casa de Dona Adélia, que ligou para a ambulância. Arthur foi quem ajudou a colocá-lo no carro, segurando sua cabeça com cuidado. Durante o trajeto até a cidade vizinha, Clara chorava em silêncio. Arthur, ao lado dela, segurava sua mão com força. Ele vai ficar bem, dizia, com os olhos marejados. Eu prometo que vamos dar um jeito. Davi ficou internado por 4 dias. O médico foi direto, o rapaz precisava de uma cirurgia cardíaca. Um procedimento caro, delicado e urgente. Clara quase desabou. Ela não tinha aquele dinheiro, nem próxima disso. Vendera tudo que podia ao longo dos anos para manter Davi vivo. Já não havia mais nada. Quando saíram do consultório, ela se encostou no muro e chorou. Deus, por favor, sussurrava. Eu já perdi tanta coisa. Não leva meu irmão também. Arthur ficou ao lado dela em silêncio. E então, depois de alguns minutos, disse: Clara, eu tenho uma solução. Mas você precisa confiar em mim. Ela o encarou, os olhos vermelhos, desconfiada. O quê? Arthur expirou fundo. Quando meu pai morreu, deixou para mim um terreno na capital. Eu nunca quis saber. Achei que não valia nada. Mas há 2 meses, um empresário entrou em contato comigo. O terreno vale uma fortuna. Ele quer construir um centro comercial lá. Clara regalou os olhos. Você vendeu? Ainda não. Mas vou. Amanhã mesmo. E o dinheiro será usado na cirurgia de Davi. Arthur, não? Você não precisa fazer isso. Não? Ele se aproximou, com um olhar firme. Clara, eu perdi tudo uma vez. Mas se há uma chance de salvar alguém que você ama, eu não vou desperdiçar. Não de novo. Ela tentou protestar, mas Arthur a abraçou. Forte. Quente. Real. E naquele abraço, ela soube. Ele não era mais o garoto que partirá. Ele era o homem que escolhera ficar. 2 dias depois, o contrato foi assinado. E menos de uma semana depois, Davi estava sendo operado em uma clínica particular. A cirurgia foi um sucesso. E quando ele acordou da anestesia, sorrindo fraco, Clara chorou como nunca. Vocês 2 são os anjos da minha vida, disse o rapaz, emocionado. Arthur beijou sua testa. Clara segurou sua mão. E o silêncio entre eles agora era cheio de gratidão. 1 mês depois, a vila inteira foi convidada para um jantar no salão comunitário. A princípio, ninguém entendeu o motivo. Mas quando Clara subiu no pequeno palco improvisado, com um microfone na mão, tudo se esclareceu. Ela estava linda. Usava um vestido azul marinho, simples e elegante, e um broche de prata que Arthur dera a ela no verão de 15 anos antes. Eu passei a vida inteira esperando alguém. Começou ela, com a voz firme. Por muito tempo, achei que tinha sido em vão. Que esperar era perda de tempo. Que amar sem receber de volta era loucura. As pessoas ouviram em silêncio. Mas hoje, eu entendo que o amor verdadeiro, ele não morre. Ele pode dormir, se calar, se esconder, mas quando é de verdade, ele volta. Mais forte. Mais bonito. E mais digno. Arthur, ao lado do palco, lutava contra as lágrimas. Por isso, hoje, eu quero dizer a esse homem, o homem que me ensinou o que é amor, que falhou, mas voltou para consertar cada pedaço quebrado, que eu também nunca deixei de amar. Ela olhou diretamente para ele. Arthur, você quer se casar comigo? Um suspiro coletivo percorreu o salão. Arthur subiu ao palco, com os olhos marejados, e a abraçou com força. Depois, pegou o microfone e respondeu. Sim. E desta vez, para sempre. O casamento foi simples. No campo, ao lado do rio onde tudo começou. A mesma árvore, agora mais velha, testemunhou o beijo que selou um novo começo. Davi, recuperado e sorridente, foi o padrinho de honra. Dona Adélia chorou do começo ao fim. Os vizinhos, antes fofoqueiros, agora aplaudiam de pé. Porque todos sabiam que ali, diante deles, estava uma história rara, de amor que sofre, mas sobrevive. Que se machuca, mas cura. Que espera,
Mas um dia chega. Arthur e Clara passaram a viver na antiga fazenda, que ele restaurou com as próprias mãos. Abriram um pequeno centro de reabilitação para jovens carentes, onde Davi passou a trabalhar como coordenador. Juntos, transformaram dor em propósito. Às vezes, Clara sentava-se no mesmo banco onde, 15 anos antes, dissera adeus. Olhava o horizonte e sorria. Valeu a pena esperar. E sempre valeria. Porque o amor verdadeiro, mesmo quando adormece, nunca morre. Até o fim da história, ela esperou por ele durante 15 anos. E quando já não acreditava mais, ele voltou.